e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, versículo 4. Um cristão tem dois princípios trabalhando dentro de si. Em seu estado natural, ele estava sujeito a apenas um deles, que era a escuridão. Agora a luz entrou e os dois princípios divergem. Observe as palavras do apóstolo Paulo no 7º capítulo de Romanos. Então, ao querer fazer o bem, encontra a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Como este estado de coisas é originado? O Senhor fez separação entre a luz e as trevas. As trevas por si só são tranquilas e calmas, mas quando o Senhor envia a luz, há um conflito, porque uma se opõe à outra. Um conflito que nunca cessará até que o cristão seja completamente luz no Senhor. Se há uma divisão dentro do cristão, certamente haverá outra fora. Assim que o Senhor concede luz a qualquer homem, este homem passa a separar-se das trevas ao redor. Ele se retira de uma religião meramente mundana, de cerimônias visíveis, pois nada menos que o Evangelho de Cristo o satisfará. Assim, ele se afasta da sociedade mundana e de distrações levianas e busca a companhia dos santos, pois nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. A luz atrai para si, assim como as trevas também o fazem. O que Deus dividiu, não tentemos jamais unir. Mas como Cristo foi para fora do arraial, levando seu vitupério, saiamos do meio dos ímpios e sejamos um povo singular. Ele era santo, inocente, imaculado, separado de pecadores. E como ele foi, assim também nós devemos ser, não conformistas com o mundo, divergindo de todo o pecado e distintos do resto da humanidade, por nossa semelhança com nosso Mestre. Glória a Deus. Aquele que se diz ser filho de Deus, aquele que diz que crer no Senhor Jesus Cristo, ele deve andar nos caminhos de Deus. Ele deve obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Porque aquela pessoa que diz que é de Deus, que fala de Deus e não obedece a Deus, ela é mentirosa. A verdade não está nela. Mas aqueles que realmente são de Deus, eles procuram com todas as suas forças obedecer e viver uma vida que agrade ao Senhor. Sabemos que não somos perfeitos, que somos falhos, pecadores e que muitas vezes erramos, mas aqueles que são de Deus, eles fogem da aparência do mal. Mas aqueles que não são de Deus, eles se esbaldam nos prazeres do mundo, nos prazeres da carne, nos conselhos de Satanás. E aí está, irmãos, a diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que são do mundo. Os de Deus procuram viver uma vida santa, mesmo às vezes errando, mas nós nos levantamos pela graça e misericórdia de Deus, arrependidos, pedimos perdão, confessamos os nossos pecados e Deus nos coloca no caminho certo novamente. Mas os do mundo, eles não são assim. Eles continuam vivendo no pecado e achando normal. Eles vivem de acordo com o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. E para eles tanto faz. Para eles, tudo que eles fazem é normal. Não tem mal nenhum. Eles não veem a ofensa que eles fazem contra Deus todos os dias. E por isso, nós que somos de Deus, nós que somos filhos de Deus, eleitos do Senhor, devemos buscar viver uma vida santa, agradando a Deus, andando nos caminhos do Senhor, nos parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Não devemos dar lugar aos nossos desejos, às nossas vontades, mas devemos fazer e andar na vontade de Jesus Cristo. Não é mais a nossa vontade que conta, é o que Cristo quer. É com Ele que temos que parecer, é com Ele que temos que andar, é Ele que temos que obedecer. Então, se a gente abre a nossa boca para falar que somos de Deus, então que a gente ande como filhos de Deus, buscando agradar a Deus, se afastando das coisas do mundo, dos pecados mundanos, se afastando dos conselhos dos ímpios e andando na palavra de Deus, obedecendo a ela. Porque somente assim somos bem-aventurados, como diz lá em Salmos 1, que bem-aventurado é o homem que ama a palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Então que a gente viva em santidade, somente agradando a Deus, andando em semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos nos examinar, nós que somos filhos de Deus, que abrimos a nossa boca para falar isso. Será que a nossa vida, as nossas ações estão de conformidade com aquilo que sai da nossa boca? Vamos refletir. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua noite e até a próxima, se assim Ele nos permitir.